Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, tudo bem? Espero que sim. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao canal Matemática Simples e Prática para mais essa videoaula. Venha comigo! Nessa videoaula eu vou fazer a correção da atividade número 1, semana 1, primeiro ano do ensino médio, plano de estudo tutorado, volume 3. Para você que é aluno ou aluna do primeiro ano do ensino médio e quer aprender um pouco mais de matemática, uma vez que nessa série são trabalhados muitos conteúdos que são cobrados aí nos concursos públicos, nos vestibulares e no Enem, essa videoaula é para você, porque nela eu vou trabalhar não só o que está sendo proposto aqui na atividade, mas vou te passar muitas informações que com certeza serão úteis. Você vai poder resolver muitas questões que envolvam a função quadrática aí nos vestibulares ou no Enem, simplesmente por olhar a questão com a informação que você vai assimilar nessa videoaula, ok? Olha, a proposta da atividade número 1 é que se resolva várias equações do segundo grau. Fica até um pouco repetitivo, mas eu não gosto muito de repetição. Eu acho que a gente tem que ir um pouco além disso. Além de resolver a equação para você, eu vou mostrar o resultado dessa equação dentro da função quadrática, da função do segundo grau. E a atividade propõe que a gente resolva todas essas equações utilizando a popular fórmula do Bhaskara, né? A fórmula resolutiva. X igual menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Eu particularmente uso ela já nesse formato, substituindo o delta por b ao quadrado menos 4ac. Você pode fazer essa parte aqui lá fora e depois vir e colocar dentro da raiz. Ou você já pode fazer tudo de uma vez. Eu sempre já faço tudo de uma vez para andar um pouquinho mais rápido, né? Agora, antes de começar a resolver essa equação, eu preciso dar 3 informações de suma importância para você. A gente chama esse delta de discriminante, porque é ele que define se a equação tem duas raízes, tem uma ou não tem nenhuma. A primeira é quando o delta for maior que zero, a equação possui duas raízes reais e distintas. Por que isso? Às vezes alguém te fala isso, mas não explica o porquê. Porque esse delta que está dentro da raiz quadrada, se ele for um número tipo 16, a raiz é 4, você vai fazer uma hora somando com 4 esse valor do b, outra hora diminuindo, porque aqui tem um mais e tem um menos. Por isso que vai ter duas raízes diferentes. Se você soma com um valor, dá um resultado, se você diminui, dá outro. Por isso, duas raízes distintas. Quando o delta for igual a zero, a equação possui duas raízes reais iguais, ou seja, uma raiz só. Por quê? Porque se esse delta for igual a zero, você pega um determinado valor, soma com zero, ou diminui zero nele, não muda nada. Por isso que a gente diz que é uma raiz só. E quando o delta for menor que zero, a equação não possui raiz em R. Nos números reais, eu não posso dizer que não possui nunca, porque lá no terceiro ano a gente estuda os números complexos, onde a gente consegue uma raiz nesses números complexos, nesses números imaginários. Agora aqui para nós, no conjunto R, não. Se você digitar na sua calculadora, por exemplo, raiz quadrada de menos 16, ela vai aparecer lá que não existe. Não existe em R. Então, se esse deltazinho der negativo, já era. O x aqui não tem solução em R, beleza? O a dessa equação é 1. Sempre assim, o coeficiente do x ao quadrado aqui é o a. O coeficiente desse x aqui, que é menos 16, é o b. E o número independente aqui é o c. Jogando esses valores lá na nossa fórmula para fazer o nosso bolo, né? Você vai pegar os ingredientes aqui e colocar na fórmula, na receita. X é igual a menos b. Menos 6. E aqui tem que ficar atento, porque tem um menos na fórmula, tem um menos no b. Então, menos vezes menos, mais ou menos. B ao quadrado, que é o menos 16 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Ou seja, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 16. Sobre 2 vezes a. 2 vezes 1, porque o a é 1. Então, x é igual a menos por menos, mais 6. Nem precisa colocar o mais. Mais ou menos... menos 6 ao quadrado, mais 36, menos 4 vezes 16, 64, sobre 2. X igual a 6, mais ou menos. 36 tira 64, menos 28. E olha aqui onde chegamos.
nós chegamos num delta menor que zero, ou seja, num delta que está aí debaixo da raiz quadrada negativo. O que acontece nesse caso? Não tem solução em R, é conjunto vazio. Mas, na verdade, isso aqui não serve para nada? Serve! Vou mostrar para você o significado disso aqui dentro da função quadrática. Suponhamos a função quadrática f de x igual a x quadrado menos 6x mais 16. Olha que é função. Qual a diferença de função para a equação? Na equação nós temos só x que equilibra com zero, por isso equação, equilíbrio. Na função, nós temos aqui um valor resultante que vai acontecer em função do valor de x. Função tem sempre dois lados, o lado do x e o lado do y, que a gente chama de f de x. Por quê? Porque o y varia em função do x, por isso é dita função. No eixo x nosso aqui não vai ter nenhum ponto de corte. Por quê? Porque o x é conjunto vazio. No eixo y, nós vamos ter um ponto de corte. Sempre, sempre, sempre o ponto de corte é esse último número aqui, independente. Independente que não tem x no meio. Esse valor aqui é sempre o ponto de corte do eixo y. Eu já posso pôr aqui um ponto e falar, a parábola tem que passar aqui em cima. Sempre, sem exceção. Outra informação muito importante. Esse a, esse x quadrado, se ele for positivo, concavidade da parábola voltada para cima, ou seja, boca para cima no popular. E esse b, esse termo intermediário aqui, for negativo, a parábola vai cortar o eixo descendo. Se ele fosse positivo, vai cortar o eixo subindo. Tipo aqui, ó, não vai encostar lá no eixo x, porque o x é conjunto vazio, e ela vai descer, cortar descendo aqui, ó. Sempre, se esse valor aqui for negativo, ela corta num ramo decrescente, descendo, com cavidade voltada para cima. Você olha aqui, e esse último número é o ponto de corte do eixo y. Isso acontece em toda a função do segundo grau, beleza? Vamos agora à correção da letra b, x quadrado mais x mais 2. A vale 1, b vale 1, c vale 2, né? A, b, c. Colocando esses valores no lugar das suas referidas letras, nós vamos ter x igual menos b, menos 1, mais ou menos b ao quadrado, 1 ao quadrado, menos 4ac, menos 4 vezes o 1 vezes o 2, sobre 2. X é igual, menos 1 mais ou menos, 1 ao quadrado é 1 mesmo, 4 vezes 1 vezes 2, menos 8. Menos 1 mais ou menos, 1 menos 8 é menos 7, dentro da raiz. Chegamos em um outro caso que não tem solução em R. Por quê? Porque o delta é menor que zero. E não tem raiz quadrada de número negativo aí no conjunto dos números reais. Então x é igual ao conjunto vazio. Jogando aqui no gráfico, nós vamos ter nenhum ponto de corte no eixo x. No eixo y, o ponto de corte é o 2, com cavidade voltada para cima e corta o eixo y num ramo crescente, porque o b aqui é positivo, e o b aqui define se corta subindo ou corta descendo, num ramo crescente ou decrescente, aqui corta subindo, então vou ter que colocar do lado de cá para dar para ela cortar subindo, beleza? Vamos agora à resolução da letra C. O a vale 1, b menos 12, c 35. Colocando aí na fórmula, menos b menos 12. Menos da fórmula, menos do 12. Mais ou menos b ao quadrado, menos 12 ao quadrado. Menos 4 vezes a vezes c, ou seja, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 35. Que vai ser 12 positivo, porque menos por menos é mais. Na raiz quadrada, 12 ao quadrado, 144. 4 vezes 1 vezes 35. 4 vezes 30, 120. 4 vezes 5, 20. Então, 140. Sobre 2. 12 mais ou menos. 144 tira 140, sobra 4. E 4 tem raiz quadrada, 2. Agora a hora do mais ou menos. Faz um ramo usando o sinal de mais. 12 mais 2, 14. Sobre 2, 7. Faz uma hora usando um ramo com o sinalzinho de menos. X', x, duas linhas para separar um do outro. Então 12 menos 2, porque aqui eu uso o sinalzinho de menos. Tem dois sinais, tem que ter dois caminhos a seguir. 12 menos 2, 10 sobre 2, 5. Vou lá no gráfico. Eu sei que o meu eixo x agora tem 2 pontos de corte. Olha, o x vale 7, vale 5. Então vou lá no eixo x, coloco 5, coloco 7. Esses valores significam os pontos onde a parábola vai passar em cima do eixo x.
E no eixo Y, onde é o ponto de corte? Olha lá o 35. Sempre, 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 esse último número independente aí é o ponto de corte do eixo Y. Concavidade da parábola, voltada para cima ou para baixo? A gente olha no começo, se o ar for positivo, concavidade para cima, boca para cima. Corta o eixo Y num ramo decrescente. Por quê? Porque aqui é menos. Então corta descendo. Vamos cortar aqui descendo. Olha, cortou descendo, tá vendo? Ramo decrescente em função desse B ser negativo. Você está vendo que você tem 3 informações aqui, que no vestibular, no concurso público, no Enem, você vai olhando o gráfico e sabe qual gráfico que se refere a qual função. Interessante, não é? Agora vamos à resolução da letra D. Eu nem concordo muito com esse negócio de ficar repetindo, repetindo, repetindo. Eu não acho que isso leva muito longe, não. Porém, a gente, como eu disse para você, eu vou um pouco além, vou mostrar isso dentro do gráfico, então por isso que eu acho que é importante. Mas para você que quer aprender mais, é importante você ter essa visão da equação no gráfico. Na hora de copiar, até para mandar para o seu professor, não precisa nem colocar isso não. Por quê? Porque isso que eu estou fazendo, eu estou indo além, mostrando como essa equação se comporta dentro da função. Na verdade, o ideal é que você faça cada uma dessas aqui e, na dúvida, você recorra ao vídeo, beleza? Então, o A vale menos 1, o B vale menos 15 e o C vale menos 54. Agora, nós temos que ter cuidado porque todos os sinais são negativos e o sinalzinho de menos é traiçoeiro. Menos B, então menos da fórmula, menos do 15, mais ou menos B ao quadrado, menos 15 ao quadrado. Outra coisa importante, é bom sempre colocar esse parêntese quando se tratar de número negativo elevado ao quadrado. Por quê? Porque se você não coloca o parêntese, implica que está elevado ao quadrado só o 15, não o sinalzinho. Menos 4 vezes o A, que é menos 1 também, vezes o C, que é menos 54. Eu sempre coloco parêntese quando é um número negativo. Isso ajuda muito. Sobre 2 vezes menos 1. Então aqui, menos por menos mais. 15 ao quadrado, 225 positivo, porque menos elevado ao quadrado vira mais. E olha aqui, ó, menos por menos, mais por menos, menos 216. Uma vez que 4 vezes 1 é 4, vezes 54, 216. 4 vezes 50, 200. 4 vezes 4, 16. 216. Agora, 225 tira 216, sobra 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Agora tem que usar 2 caminhos, o do mais e o do menos. O do mais, 15 mais 3 sobre menos 2. 18 sobre menos 2, menos 9. O do menos, 15 menos 3 sobre 2 negativo, que dá 12 sobre 2 negativo, que dá menos 6. Na nossa função, no nosso gráfico agora, tem 2 pontos de corte no eixo X, que é o menos 9 e o menos 6. Então vamos colocar isso aí, ó. Menos 9, menos 6. Agora, qual o ponto de corte do eixo Y? Esse menos 54. Está lá embaixo, nos negativos. E por que a concavidade da parábola agora foi para baixo? Porque o A é negativo. E por que cortou no ramo decrescente? Porque o B é negativo. Então, cada peça dessa aqui tem uma função importante. O primeiro vai definir se a parábola é com a concavidade voltada para baixo. O segundo vai definir aqui se corta num ramo decrescente ou crescente, aqui no caso é decrescente, e o último aqui é o ponto de corte do eixo Y. Se você souber essas informações, já vai te ajudar demais. Vamos corrigir agora a letra E. O A vale 1, o B menos 2, o C menos 63. Olha, substituir aí cada letra aqui pelo seu respectivo valor. Fazendo as continhas aí, a gente vai ter 2 ao quadrado, que dá 4. Aqui, menos por menos deu mais. Menos por menos dá mais. E 4 vezes 63, 252. Por quê? 4 vezes 60, 240. 4 vezes 3, 12, 252. Sobre 2. 2 mais ou menos. 252 com 4, 256. Quanto que é a raiz de 256? Olha, tem que ser um número que por ele mesmo termine em 6. Vamos supor que fosse aqui 14. 4 vezes 4, 16, elevamos 1, 4 vezes 1, 4, 1, 5. Não é, deu 196. Tem que dar 256? Então vamos aumentar aqui para 16 para ver o que acontece. 256, tá vendo que bacana? Por que a raiz de 256 é 16? Porque 16 vezes ele mesmo, 256. Então, hora mais, hora menos. O caminho do mais, caminho positivo.
2 mais 16 sobre 2. 18 sobre 2, 9. Caminho do menos, caminho negativo. 2 menos 16 sobre 2 é menos 7. E muitos alunos não entendem por que tem esse mais ou menos. É interessante. Por que será que tem que ter mais ou menos nessa forma? Você já pensou nisso? É porque 256 tem raiz 16. Se você pegar mais 16 vezes mais 16, chega aqui no 256. E se você pegar menos 16 vezes menos 16, chega também no 256. Por isso, mais e menos aqui. Entendido? Agora é jogar esses pontos aí, as raízes aí no nosso gráfico. No eixo do x, como o x vale 9 menos 7, eu vou lá e coloco 9 do lado direito, dos positivos, menos 7 do lado esquerdo. E esse último número, não se esqueça nunca disso, é o ponto de corte do eixo y. Agora já está na cara que eu passo ele nesse sentido. Por quê? Com cavidade voltada para cima, porque esse A é positivo, e corta num ramo decrescente, porque esse B é negativo, olha. Corta no eixo Y num ramo decrescente, corta na descida, porque esse é negativo, certinho? Agora vamos à letra F. A letra F é uma equação do segundo grau incompleta, ou seja, tem o A, que é 1, tem o B? Não tem o B, então o B vale 0. E o C vale menos 4. É sempre assim, o A é o coeficiente do x ao quadrado, o B é quantos x que tem, não tem nenhum x sozinho, por isso 0, e o C é o número independente, ou seja, o número que não tem x no meio. Jogados lá na fórmula, menos 0, que é o B, mais ou menos, 0 ao quadrado, que é o B ao quadrado, menos 4AC, menos 4 vezes 1, vezes o C, que é menos 4. E aí nós vamos ter 0 não vale nada, mas deixa aí, né? Raiz de 0 ao quadrado é 0. 4 vezes 4, 16 positivo, porque menos vezes menos, sobre 2 vezes 1, que é 2. 0 mais ou menos, 16 sobre 2. 0 mais ou menos, 4, porque a raiz de 16 é 4. Caminho do mais, caminho positivo. 0 mais 4 sobre 2, ou seja, 4 sobre 2, que dá 2. Caminho negativo aqui, 0 menos 4 sobre 2. Menos 4 sobre 2, menos 2. Vou lá na minha função, jogo isso no gráfico. Os números 2 e menos 2 são os pontos de corte do eixo x, são os valores de x. E o eixo x é esse, olha, então 2 e menos 2. Esse último número aqui sempre é o ponto de corte do eixo y, lá no menos 4. E olha que interessante. Corta no ramo decrescente ou crescente? Como não tem o b, como o b é 0, nem corta descendo, nem corta subindo. Tá vendo? Ele chega, bate e volta. Agora a letra G. Da mesma forma da anterior, o A vale 1, o B aqui não tem x nenhum sozinho, então é 0, e o C vale menos 64. Encaixando aqui na fórmula, vai ser no lugar de B o 0, no lugar de B o 0 de novo lá dentro ao quadrado, no lugar de A o 1, no lugar de C o menos 64. Sobre 2 vezes 1, 2 vezes A, 2 vezes 1. 0 mais ou menos, aqui dá 0, 4 vezes 64, 256, positivo, porque menos vezes menos, sobre 2 vezes A, 2 vezes 1, que dá 2. 0 não influi nem contribui, então ficou 256 mesmo. E 256, conforme a gente já viu, tem raiz 16. Agora, hora mais, hora menos, hora mais, 0 mais 16, que é 16 sobre 2, 8. Hora menos, 0 menos 16, que dá menos 16 sobre 2, menos 8. Vou lá no meu gráfico, jogo lá na função esses valores de x, 8 e menos 8. Um lado, outro do outro, porque um é positivo, outro é negativo. E a concavidade da parábola vai ser voltada para cima, boca para cima, e vai cortar o eixo y no valor menos 64. Concavidade voltada para cima, por causa do A ser positivo. Como o B aqui é 0, nem está cortando na descida nem na subida. E como o C é menos 64, é o ponto de corte do eixo y. Beleza? Vamos agora à correção da última atividade, que é a letra H. O A vale 1, o B menos 1, o C vale 28. Substituindo aqui o B por menos 11 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 28, 2 vezes A no denominador, 2 vezes 1, 11 ao quadrado, 121.
4 vezes 28, 112. Isso sobre 2. 11 mais ou menos. 121 menos 12, 9. 11 mais ou menos. Aqui 11 mais ou menos 3, porque a raiz de 9 é 3 sobre 2. O caminho do menos. 11 menos 3, 8 sobre 2, 4. Representando isso na função, nós temos dois valores para o x. O ponto de corte do eixo y é o 28, conforme eu já disse. A concavidade da parábola é voltada para cima, uma vez que o a é positivo, boca para cima, e corta o eixo y num ramo decrescente, descendo, porque o b é negativo. Beleza? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido, espero ter ajudado de alguma forma aí no seu estudo. E se você tiver gostado, compartilhe aí com seus colegas, indica para os seus colegas nos seus grupos de estudos, porque aqui eu quero melhorar a cada dia para que você aprenda o máximo. Espero que você tenha gostado dessa videoaula e o convido a se inscrever aí no canal para acompanhar, para assistir às próximas videoaulas, ok? Bons estudos e sucesso! Estudar pelo canal Matemática Simples e Prática faz a matemática ficar muito fácil!